Olha aí, pessoal. Hoje eu vou mostrar pra vocês eu fazendo a cueca virada. Como que eu faço, né? Eu faço com fermento caseiro, fermento de litro. E vou mostrar pra vocês o meu jeito de fazer, né? Porque cada pessoa tem um jeito de fazer. E aí, no começo eu já tô tirando o fermento, né? Soltando a pressão do fermento. Tem bastante pressão, fica duro o litro. Fala aí pra mim quem conhece esse fermento aí, fermento de litro feito de trigo, tá? Não é de batatinha esse daí não, é de trigo. Aí eu tirei a pressão do fermento. E aí eu vou renovar ele. Vou renovar porque eu tenho que guardar ali a muda na geladeira para quando eu for fazer de novo o pão. Esse fermento dá de fazer pão e dá de fazer cueca virada, né? Também com ele. Eu faço... Hoje eu vou fazer cueca virada, mas eu também já fiz pão. Agora eu não tô podendo fazer pão porque o forno tá estragado. Aí eu renovei aí, ó. A receita dele é só o trigo, que é 3 colheres de trigo. E o açúcar, que é 3 de açúcar também. E vai uma de sal. Aí eu tenho que colocar mais água, a metade da garrafa de água. Aí dentro, enquanto a minha filha pega a água ali, eu vou desmanchando aí o trigo e o açúcar que eu coloquei. Aí desmanchou, eu vou e coloco a água aí, ó. Esse fermento, ele tem que ficar na geladeira. Não dá de deixar ele fora da geladeira, porque se deixar ele fora da geladeira, ele estraga rapidão. Aí na geladeira ele dura por muito tempo. Faz tempo que eu tenho esse fermento aqui em casa. Já tem para 5 anos que eu tenho ele. Aí sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu renovo ele. Às vezes eu troco de garrafa e guardo de novo na geladeira. Aí eu já terminei, ó, de tirar a muda. E aí, agora eu vou tirar um pouco do líquido ali que sobrou do fermento, né? Porque como eu vou fazer só um pacote de trigo, ali tem muito líquido para um pacote de trigo. Aí eu tô temperando. O meu tempero é só açúcar mesmo que eu coloco. Coloquei ali 6 colheres de açúcar para um pacote de trigo. E colocar açúcar e óleo só. Aí agora eu vou colocar o trigo. Deixei um pouquinho de trigo ali para na hora que eu for cilindrar. Agora eu vou amassar, né? Amassar bastante, aí ficou mole, ó. Como eu tirei água, mas mesmo assim ainda ficou mole. Daí vai pegar mais trigo, ó. Vai pegar trigo ainda, eu vou colocar o restante do trigo. Ó. Colocou o trigo todinho. Aí amasso mais, pra ver como que vai ficar. Ainda não tinha colocado o óleo. Eu coloco o óleo quando eu tô amassando, quando eu já amassei bastante. Porque quanto mais a gente amassar a massa, mais bonita ela fica. O óleo eu não tenho medida do óleo, eu coloco assim no olhômetro mesmo. Tem gente que mede meio copinho de 200 ml. Eu não meço nada não, só açúcar mesmo. Aqui eu já tinha terminado de amassar, amassei uns 10 minutos. Ainda não ficou no ponto bom, mas tá quase bom, ficou um pouco mole. Aí eu vou deixar ela crescer assim mesmo. Na hora que eu for cilindrar, ela vai pegar bastante trigo. E aí, como o tempo tá frio, eu deixo ela um pouco mole assim, ela cresce mais rápido, né? Pessoal, para fazer esse coisa depende muito do tempo, né? Para fazer esse pão com esse fermento aí. Pão, como cueca virada, depende muito do tempo. Se o tempo tiver frio, não ajuda muito. E também depende da açúcar. Se colocar muito açúcar, também não cresce, tá? Aqui eu já tô lavando o cilindro, né? Meu cilindrinho de guerra. Lavo ele bem lavadinho, higienizo, que daí eu vou cilindrar a massa aí. Depois que lavar ele seca, porque não pode deixar molhado por causa da umidade. Que fica ruim de cilindrar quando tá úmido, a massa fica mole. Sequei ele bem sequinho aí.
que é pra me cilindrar. E aí, quem sabe cilindrar nesse cilindro aí manual? Quem conhece esse cilindro? Pessoal, eu ia fazer esse vídeo pra vocês, eu ia falando ao vivo, né? Mas aqui na minha rua tem muito barulho de moto. E hoje, como é domingo, os vizinhos também estão em casa, eles estão ouvindo o som muito alto. Aí tinha hora que o áudio não saía bom. Aí eu resolvi narrar pra vocês, pra ficar melhor um pouco pra vocês. Aí aqui eu já tô separando a massa, ó, separei em três pedaços pra me cilindrar. Aí eu tô cilindrando já. Vocês estão vendo que tá pegando bastante massa. É aí pra cilindrar, né? Daí eu regulo o cilindro, que é pra cilindrar. Pessoal, eu cilindro várias vezes. Passo no cilindro aí pelo menos umas 10 vezes. Na verdade, é até a massa ficar bonitinha, né? Tem gente que tem as manhas e passa poucas vezes e a massa já fica boa. Aí, já tá quase pronta a massa, né? Aí eu cilindro ela, grandona, que é pra eu me recortar. Aí já vou recortar as cuecas viradas, ó. Vai pegar trigo aí bastante. Eu já tinha comprado outro pacote de trigo, que é pra mim jogar ali nelas, pra elas não grudar uma na outra. Aí eu corto elas ali bonitinha, ó. E que é pra mim virar ela. Vocês sabem fazer cueca virada? Sabem virar? Esse aqui é um lanche que ele demora um pouco pra fazer. Porque com fermento caseiro, né? Com fermento caseiro dá um trabalhinho mais. Mas dá também de fazer com fermento de pacotinho. Fermento de pacotinho é mais rápido. Eu, particularmente, eu prefiro com fermento caseiro, mesmo que dê mais trabalho. Porque o fermento de pacotinho, em mim, ele dá azia. Aí, eu prefiro com fermento caseiro. Aqui eu já tô virando, ó. Virando elas bem bonitinha. E aí, tô tentando fazer umas meia grande, que é pra ficar menos, né? Porque se eu fizer bem pequena, vai ficar muitas cuecas e vai demorar muito pra fritar. Aí eu vou virar tudinho. Vai dar bastante, ó. Que bonita que tá ficando. Aqui eu tô com medo, pessoal, dela não crescer muito, porque o tempo tá frio. Aí eu tô com um pouco de medo dela não crescer. Aí eu já tinha virado tudo, ó, que já tava de noite. E aí elas parecia que não tava crescendo, né? Aí na hora que eu fui fritar, elas cresceram na hora que eu coloquei no óleo quente. Aí eu já tô fritando, colocando o óleo. Pessoal, se a gente colocar uma panela grande, vai 1 litro de óleo. Eu escolhi uma panela pequena, que daí foi meio litro de óleo. Mas também uma panela pequena frita mais devagar, né? Que daí não cabe muito. Aí já tá fritando, demorei bastante para fritar. Mas deu certo. Elas incharam bem no óleo. Olha, eu tô tirando. E aí eu não tinha papel toalha, né? Quando eu não tenho papel toalha, eu coloco um pano assim limpinho pro pano chupar o óleo que fica na cueca virada. Aí eu vou fritar aí devagarinho. Ó, tá fritando ali, só 4 que coube, porque a panela é pequena. Eu viro, às vezes elas viram só, mas como a panela é pequena e ficou apertada, eu tive que virar. Ó. Aí eu fritei mais um pouco, eu fui fritando aos poucos, demorei quase 1 hora pra me fritar tudo. Aí depois que eu fritei,
eu fui colocar o leite condensado. Eu ia fritando e colocando aos poucos, porque também para colocar o leite condensado dá trabalho, ó. Já tinha fritado um pouco, tá um pouco mais. Aí eu já ia colocando o leite condensado num pouco que eu tinha terminado. Coloco o leite condensado e coloco coco. Gosto de coco ralado desse mais grosso e sem açúcar, porque já tem leite condensado. Esse